Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. É sempre uma alegria poder estarmos juntos e assim rendermos graças ao nosso Deus, louvarmos o seu santo nome e sempre aprendermos um pouco mais acerca da sua vontade e do seu propósito para as nossas vidas. Domingo passado, nós iniciamos uma nova série de mensagens, intitulado Perigos Espirituais, onde o pastor Clóvis ministrou sobre o perigo da frieza espiritual, expondo Ageu capítulo 2. E hoje continuaremos dando continuidade a essa série de mensagens, só que com foco na oração. Estaremos falando sobre a falsa oração e a verdadeira oração. E como texto base, quero pegar lá em Mateus, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias e fazerem a leitura juntamente comigo. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Amados, esse texto, ele está situado no aquilo que chamamos o Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5, onde Jesus fala acerca das bem-aventuranças, e logo em seguida Jesus traz uma correta interpretação da lei, removendo assim a superficialidade da interpretação dos líderes da época, dos escribas e dos fariseus. E logo após, Jesus ensina os seus discípulos e aqueles que o ouviam a orar de forma adequada, a orarem corretamente. Nós sabemos que a oração é essencial na vida do cristão. Quando nós olhamos para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o povo de Deus é um povo que ora. É um povo que ora. Embora seja muito comum uma baixa adesão dos membros de uma igreja nas reuniões de oração, quando considerado o número geral de membros, isso é uma realidade. Às vezes nós temos um exemplo disso nas vigílias que acontecem aqui. Às vezes são poucas as pessoas que participam, se considerado o número geral de membros. Apesar disso, quando olhamos em nossa volta, e principalmente nas redes sociais, vemos claramente que há uma atividade razoável de oração. Basta olharmos para as inúmeras campanhas promovidas por muitas denominações evangélicas. Irmão, se tem uma coisa que existe hoje, quando nós vamos às redes sociais, são campanhas de oração. Tudo que você possa imaginar sobre oração, você encontra lá. Inúmeras mesmo. Campanha das causas impossíveis, campanha de milagres, campanha do Salmo 91, oração de Daniel, e por aí você encontra uma vasta opção em relação a isso. Oração nos montes, oração em outras religiões, que, como Jesus se refere, os pagãos, eles também oram,
O problema não está apenas na baixa adesão, mas principalmente na motivação pelas quais oramos, né? Basta você pegar o motivo que essas campanhas, que essas igrejas promovem essas campanhas e você fica admirado, né? O porquê, na maioria das vezes, eles oram, né? Devido a uma compreensão equivocada sobre quem Deus é. Ou seja, a falsa oração é fruto de uma falsa compreensão sobre Deus. Se nós conhecermos a Deus adequadamente, como a sua palavra nos revela, certamente nós oraremos adequadamente. Não perfeitamente, porque sempre seremos imperfeitos ao orar, mas poderemos melhorar bastante se nós atentarmos para as Escrituras, né? Então devemos orar de acordo com as Escrituras, né? Eles não oram por amar a Deus, né? Eles oram por amor a si próprios, né? Buscando os seus interesses, né? Para se mostrarem que são poderosos, que são santos, que podem isso, que podem aquilo. É claramente visto quando nós acompanhamos muitas dessas lideranças por aí, né? Então, nós iremos falar sobre isso. Em sua grande maioria, para serem vistos pelos homens, para que vejam como são espirituais, né? Que Deus não opera em nenhum outro lugar senão ali onde eles estão, né? Tem muitas dessas coisas, né? Então, a nossa oração nunca deve ter esse foco, né? Mas deve estar pautada no verdadeiro amor a Deus. E tendo dito isto, né, eu quero trabalhar o tema hoje intitulado Os Perigos da Negligência à Verdadeira Oração. Como eu falei anteriormente, não basta orarmos. Precisamos orar corretamente, adequadamente, como as Escrituras nos ensinam, né? E nós encontramos uma vasta orientação nas Escrituras sobre a prática da verdadeira oração. O perigo de negligenciar o dever de orar. Você pode observar, acompanhar aí no início do versículo 5, a declaração de Jesus que pressupõe que os cristãos são pessoas que oram, né? Isso fica claramente no início, isso fica muito claro no início do versículo 5. E quando vocês orarem, isso que Jesus fala, né? Ou seja, Jesus não disse se vocês decidirem orar, ou caso vocês queiram orar, mas Jesus disse, quando forem orar, quando vocês orarem, né? A oração é tão essencial que Paulo diz, orai sem cessar. É claro que o que Paulo está dizendo aqui não é que nós vamos passar 24 horas por dia ajoelhados, né? Mas que todo o tempo nós devemos estar com o nosso coração inclinado, voltado para Deus. A nossa mente tem que estar sempre voltando para Deus, meditando nas suas grandezas, meditando nas suas perfeições, meditando na sua beleza, no seu amor, na sua bondade. Todo o tempo o nosso coração, todo o nosso ser deve estar inclinado ao Senhor. Paulo ainda diz, orando em todo o tempo com toda oração e súplica, como está em Efésios 6,18. Primeiro, Paulo diz orando em todo o tempo, e ele ainda faz mais uma afirmação, com toda oração e súplica. Então, nós vemos aí claramente a importância da oração para as nossas vidas. Nós devemos levar, irmãos, isso muito, muito, muito a sério. John Bunyan diz que... John Bunyan é o autor de O Peregrino, bastante conhecido, né? E John Bunyan é um cara que sofreu muito, foi preso por causa da palavra, passou um bom tempo preso, né? E ele faz essa afirmação sobre a oração. Ele diz que a oração faz o homem parar de pecar, né? Mas o pecado faz o homem parar de orar. Para você ver a importância
da oração. Leonard Ravenhill, ele diz: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. Você vê, consegue perceber como esses homens viam a oração, como Paulo via a oração. De fato, quando nós vamos às Escrituras, os Salmos, não há como nós não darmos a devida importância à oração. Outro teólogo diz: se não permanecermos em oração, permaneceremos em tentação. Isso é um fato, irmãos. Quando nós paramos de orar, nós estamos muito mais suscetíveis às tentações, a ceder às tentações. Então, a oração nos guarda, nos preserva disso, por meio da graça de Deus. Nós precisamos nos dedicarmos à vida de oração. Após Jesus deixar claro aos seus discípulos que eles deveriam orar, agora ele apresenta 2 tipos de oração a ser evitado por seus discípulos. A oração dos hipócritas e a oração dos pagãos. É muito importante, irmãos, nós entendermos o que Jesus está querendo dizer aqui. Porque, de fato, isso é muito perigoso. Um perigo enorme para nós, se não estivermos orando corretamente e adequadamente. Logo no versículo 5, Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus destaca que eles oravam com motivações erradas, para se exibir, para se mostrarem mais espirituais, a fim de serem vistos pelos homens. Eles não buscavam a glória de Deus, mas buscavam a glória para si próprios. Jesus deixa claro, irmãos, a motivação pela qual os hipócritas oram, ou porque eles oravam. Eles gostavam, eles amavam de orar assim. Mas qual a finalidade, qual o propósito? Para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos pelos homens, para serem reconhecidos pelos homens. E essa nunca deve ser a motivação da nossa oração. Nunca, em hipótese alguma, em momento algum. Porque toda a glória, irmão, pertence a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus. Jesus dizendo aos discípulos, ele disse: olha, quando vocês praticarem, vocês devem praticar as boas obras, mas o motivo de vocês praticarem as boas obras é para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Aquilo que nós fazemos nunca é para a nossa glória, nunca é para sermos vistos, mas é para que Deus seja visto, para que Deus seja reconhecido por meio de nós, por meio das nossas vidas. Com base em Mateus 23, 5 ao 7 e versículo 14, é possível que ao expor esse ensino, Jesus tivesse em mente os líderes religiosos da época, os escribas e fariseus. Você puder acompanhar aí comigo, abra aí a sua Bíblia em Mateus 23, rapidamente. Mateus 23, versículo 5 ao versículo 7. Diz: praticam, porém, todas as suas obras, se referindo aos fariseus, e aos escribas, praticam, porém, todas as suas boas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então, nós vemos claramente que esse comportamento, essa forma dos fariseus agirem, está totalmente correspondente àquele modelo que Jesus diz que é próprio dos hipócritas. Então,
é possível que Jesus tivesse em mente, quando expôs esse texto, os fariseus e os escribas. O versículo 14 ainda diz, ainda do capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Você consegue perceber aqui a concordância desse texto com o texto que nós lemos a princípio? Jesus disse que os fariseus eles devoravam as casas das viúvas, mas para se justificarem, eles faziam longas orações. Então, eles faziam aquilo que era mal, que era perverso, mas eram homens que oravam. E oravam muito, porque Jesus disse que eram longas orações, para você perceber. Jesus não está condenando a oração pública, ou a oração em pé, a oração nas praças. A questão é a motivação ao fazerem isso. Jesus não está dizendo que nós não devemos orar publicamente. Jesus não está dizendo que nós não podemos orar numa praça ou aqui no culto público, por exemplo. O que ele está condenando é a intenção perversa do nosso coração ao fazermos isso. É fazermos isso de forma egoísta, de forma hipócrita, mostrando uma aparência de santidade, de humildade, enquanto o nosso coração está buscando outra coisa, está demonstrando outra coisa. Sabe? Qual a nossa motivação ao exercermos a nossa espiritualidade? Por que oramos publicamente? Porque nos ajoelhamos para orar? É para nos humilharmos diante de Deus? Ou para que os outros vejam a nossa humildade? Por que quando nós chegamos aqui na igreja, às vezes nós nos ajoelhamos? Porque de fato nós estamos buscando a Deus? É porque de fato nós reconhecemos a santidade, a grandeza de Deus? Ou é porque nós queremos que os outros vejam que nós somos espirituais? Então é disso que Jesus está falando. Estamos buscando verdadeiramente comunhão com Deus? Ou a nossa intenção é que as pessoas vejam que temos comunhão com Deus? Que temos uma boa oratória? Às vezes, quando nós vamos orar, buscamos palavras bonitas, expressões bonitas, mas às vezes o nosso coração não entende que de fato Deus é aquilo que nós estamos declarando. Às vezes nós falamos expressões bonitas, mas o nosso coração não entende que de fato Deus é assim. Sabe? Não tem problema nenhum nós expressarmos palavras bonitas sobre Deus. Eu estava lendo a oração de Nabucodonosor lá em Daniel, depois que ele se converteu, após ele ter passado 7 anos vivendo como um animal, e Deus trouxe de volta a consciência dele. E ele dizendo, eu agora louvo e exalto a Deus, porque há juízos nos seus caminhos, a verdade em suas obras, sabe? Ele opera para com os homens na terra e para com os anjos no céu da forma como Ele quer. Isso é Nabucodonosor declarando. Não sei se ele fez essa oração no mesmo dia que ele se converteu. Eu digo, rapaz, se Nabucodonosor fez essa oração tão maravilhosa, assim que ele se converteu, eu estou precisando buscar mais, orar mais, me colocar mais na presença de Deus, porque de fato ele faz uma declaração, ele expõe de fato quem Deus é. E a nossa oração de fato deve expressar isso, mas não para sermos vistos pelos homens. A motivação nunca deve ser essa. Jesus, ao chamar essas pessoas de hipócritas e dizer que já receberam a sua plena recompensa, expõe a condição perigosa que essas pessoas se encontram. Os hipócritas, irmãos, eles estão em apuros. Sabe? Se a nossa oração, se o nosso modo de vida está semelhante a isso, nós precisamos urgentemente nos voltarmos para Deus. E pedir, Senhor,
me salva, me transforma, me dá regeneração, me leva ao novo nascimento, porque isso é característica de pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que ainda não foram regeneradas. O termo hipócrita tem sua origem no teatro grego, descrevendo uma personagem que usava máscaras, trazendo a ideia de uma pessoa que manifesta uma aparência totalmente oposta a quem realmente é. Sabe? Esse é o caso dos escribas e fariseus. Jesus disse, olha, eles destroem, eles devoram as casas da viúva e depois vão fazer longas orações para se justificarem. Eles têm toda uma aparência de piedade, mas não são piedosos. O exemplo disso eram os fariseus hipócritas, pois, embora fossem extremamente religiosos, faziam longas orações. Contudo, Jesus disse que eles eram filhos do inferno, como está em Mateus 23:15. Você consegue perceber, irmãos, a seriedade disso, o perigo disso? Jesus diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês conseguem ver a gravidade disso? Eles poderiam parecer pessoas religiosas, piedosas, homens temente a Deus, mas Jesus diz, olha, vocês são filhos do inferno. Sabe? Você consegue ver o perigo disso? Então, é sábio da nossa parte sempre fazermos uma reflexão sobre nós mesmos. É muito comum nós refletirmos sobre os outros, apontarmos erros nos outros, falhas nos outros. Nós temos uma dificuldade tão grande de analisarmos a nós mesmos, de refletirmos sobre nós mesmos, de enxergarmos os nossos pecados, de vermos as nossas falhas. Sabe? Às vezes estamos como Davi, quando Natã foi lá repreender ele depois que ele adulterou e matou Urias. E Natã foi lá, falou de uma parábola para ele, e Davi ficou tão furioso, que disse, olha, profeta, me diga quem é esse homem que ainda hoje ele morrerá. Natã disse, olha Davi, você é esse homem. Você é esse homem. E assim às vezes somos nós. Nós estamos cegos para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias falhas. E não conseguimos enxergar, de fato, a nossa falha e a nossa condição de miséria. Jesus ainda diz que tais pessoas, ou seja, os hipócritas, já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, o fato de eles orarem para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos, reconhecidos pelos homens, Jesus diz, olha, eles já receberam tudo aquilo que eles deveriam receber. Eles não têm mais nada o que receber. Eles não devem esperar mais nada de Deus. Eles não devem esperar nada em relação à eternidade, em relação à salvação, porque eles buscam apenas coisas concernentes a este mundo. E eles já receberam tudo o que eles queriam, eles receberam aqui. Então não resta mais nada para eles. Sabe? E é exatamente isso que nós fazemos quando nós agimos dessa forma, dessa maneira. Quando nós vivemos buscando apenas as coisas deste mundo, as coisas materiais, a glória dos homens, o ser reconhecido pelos homens. Sabe? Quando nós fazemos isso, nós já recebemos a nossa plena recompensa. Não resta mais nada para nós. Sabe? A não ser o juízo eterno. A não ser a condenação. Por isso, irmãos, reflita. Reflita. E se for preciso, volte-se para Deus. E sempre é preciso. Sempre é necessário. No versículo 7, Jesus fala do perigo de sermos iguais aos pagãos. E
são duas categorias diferentes de pessoas, irmãos. Os hipócritas, que, como eu já falei, são semelhantes, ou há uma certa correspondência com aquilo que nós vimos acerca dos fariseus, dos escribas. Os hipócritas eram pessoas religiosas. Eles só não professavam uma verdadeira religião, eles tinham uma falsa religião. Mas eles eram pessoas que oravam, e muito. Oravam muito. Ao contrário disso, os pagãos são pessoas que, de fato, são alienadas de Deus, digamos assim, ou servem outros deuses, porque os hipócritas, eles diziam servir ao Deus verdadeiro, mas não serviam. Os pagãos não, eles não têm nenhum conhecimento, digamos, sobre o Deus verdadeiro. E ele diz no versículo 7, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Essa é uma característica da oração dos pagãos. Repetições, fórmulas vazias. Usar vã repetições é fazer declarações que não expressam adequadamente quem é Deus, sabe? É você pegar uma reza, digamos aí, copiada, e simplesmente ficar repetindo aquilo. Isso não expressa quem de fato é Deus. E nem expressa quem de fato é o homem, em relação à sua necessidade de perdão, em relação a expor o seu pecado, em relação a expor o seu sofrimento diante de Deus, muitas das vezes a sua angústia, a sua aflição, expor a sua real condição diante de Deus. As vãs repetições nos privam disso. E isso é característica própria dos pagãos. As vãs repetições não expressam adequadamente quem é Deus. As vãs repetições não expressam a pessoalidade de Deus. Ou, por exemplo, como Jesus nos ensina no Pai Nosso, a oração já começa, Pai Nosso, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco. As fórmulas, as orações pré-feitas, elas não expressam, na maioria das vezes, essa realidade, sabe? Ou como o próprio Deus declara, por meio de Moisés, quando diz, eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da escravidão do Egito, como está em Êxodo 22. Deus é um Deus pessoal, amados. Nós devemos orar de tal forma que isso fique expresso nas nossas orações. De fato, Deus é o nosso Pai. E a Bíblia diz que com grande honra, Ele nos tem dado de sermos chamados filhos de Deus. Se nós temos toda essa liberdade, como diz Hebreus, nós devemos ter ousadia para entrar na presença de Deus, por meio de Jesus Cristo, o novo caminho. Nós precisamos buscar, de fato, a Deus. Nós precisamos aproveitar esse relacionamento, essa liberdade que nós temos, desfrutar o máximo disso. E não nos apresentarmos a Deus com fórmulas prontas, sabe? E muitas das vezes nós fazemos a fórmula, e nós queremos cobrar de Deus que o milagre aconteça. Eu vou orar aqui, fazer uma campanha aqui de 7 sexta-feira, e no final da campanha, Senhor, cadê o milagre? Por que não aconteceu? Como Deus fala por intermédio de Isaías acerca do jejum, Ele diz, olha, vocês jejuam para vocês mesmos, e depois vocês querem cobrar de mim todo o trabalho de vocês. Sabe? Muitas das vezes nós fazemos isso quando oramos, quando buscamos a Deus. Nosso relacionamento não pode ser pautado dessa maneira. Ou seja, as vãs repetições não expressam a grandeza, a transcendência de Deus. Como Jesus disse, olha, Pai nosso que está nos céus. Isso mostra que Deus está muito mais elevado do que nós. Como disse, se eu não me engano, lá em Eclesiastes. Quando tu entrares na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está nos céus e você está na terra. Mostrando
a grandeza de Deus, a sua transcendência. E mesmo assim, Deus sendo tão grande, Ele nos permite nos relacionarmos com Ele por meio de Cristo. Então, que possamos aproveitar isso o máximo, meus amados, o máximo, né? Ou seja, as vãs repetições, além de não apresentar Deus adequadamente, também não apresenta a real condição do homem diante de Deus, em relação à confissão de pecados, na expressão da adoração, sabe? O nosso coração, amados, deve ser derramado diante de Deus na oração, não é por meio de fórmulas, sabe? E pelo fato de não orar, e pelo fato de não ser uma verdadeira oração a Deus, não serão ouvidos. Não haverá resposta de Deus a essas pessoas. Jesus diz que pelo muito falarem, acham que serão ouvidos. Isso mostra claramente que se nós orarmos dessa forma, nós não seremos ouvidos. Sabe? Mas Deus está sempre pronto, irmãos, para ouvir o seu povo. Sabe? Isso não é uma afirmação, digamos, de que Deus é surdo, Ele não vai ouvir a falsa oração, Ele ouve. Isso é uma referência à questão de Deus não responder a oração, sabe? Tem uma expressão do salmista, eu não me recordo qual, que ele diz, olha, clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe? Você consegue ver a beleza disso? A grandeza disso. Nós podemos desfrutar disso, irmãos, a todo momento, em todo tempo. Em todo tempo. Então não podemos negligenciar isso. Após Jesus ensinar os seus discípulos a não orar como os hipócritas, Ele apresentou a parte negativa, não façais dessa forma, e não orar como os pagãos, Ele agora ensina a orar corretamente. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. No versículo 6 ele diz, se você puder acompanhar aí, no versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Ao contrário da motivação dos hipócritas, que gostam de orar para serem vistos, o verdadeiro cristão gosta de orar porque ele ama a Deus. Isso deve ser o objetivo da nossa oração, a motivação da nossa oração. E sempre sabendo que isso não partiu de nós. Esse amor não começa em nós. As Escrituras dizem que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor não começa em nós, ele começa em Deus. Mas essa deve ser a motivação pela nossa oração, o amor por Deus. Ele deve preferir a oração em secreto, porque não está buscando receber a glória dos homens, mas deseja profundamente glorificar a Deus. Sabe? É por isso que nós precisamos preferir a oração em secreto. Não tem nada de errado nós orarmos publicamente. Mas se nós não oramos no secreto, a nossa oração pública ela será um desastre. Porque não haverá nenhuma real expressão sobre quem Deus é. Sobre a sua pessoa, sabe? A nossa vida pública de oração não deve ser de aparência. Não devemos orar apenas na presença de outras pessoas, quando as circunstâncias nos forçam a isso, sabe? De que forma, irmão, nós somos forçados pelas circunstâncias a orar, sabe? Às vezes nós passamos uma semana inteira sem sequer tirar um momento de oração, Mas aí nós lembramos, olha, amanhã tem oração na igreja, amanhã eu vou lá. E às vezes nós nem de fato queremos isso, sabe? Nós vamos lá porque todo mundo vai, Se eu não for lá, o pastor vai perceber que eu não fui, sabe? Motivações como essas, sabe? Aí quando nós chegamos aqui, passamos 1 mês, 15 dias sem orar. Aí quando chegamos aqui, o irmão, por favor,
você tem a oportunidade de orar. Né? Aí nós fazemos aquela oração bonita, né, aos olhos dos homens, né, com palavras rebuscadas, né, escolhidas a dedo, mas não expressam a nossa real vida, a nossa real condição, sabe? Não expressa fervor real. Sabe? Jesus não está condenando a oração pública, mas a motivação hipócrita. Né? Só para deixar claro, que senão nós vamos chegar aqui na igreja e não vamos mais querer orar. Né? Também dessa forma. Jesus não está dizendo que nós não devemos orar publicamente, mas que nós não devemos orar hipocritamente. Né? São duas coisas bem diferentes. Né? Deixando claro que a nossa vida de oração pública deve ser o transbordar da nossa oração privada. É isso, irmãos. A nossa vida de oração pública, ela deve ser o transbordar da nossa vida de oração no privado, no secreto. Sabe? Às vezes é totalmente o contrário. A oração não deve ser um fardo para os filhos de Deus. E não será se conhecermos a Deus adequadamente. Não deve ser um fardo. Sabe? Eu chego lá em casa, às vezes, e eu vejo o quanto meu filho tem prazer de estar comigo, de estar no meu colo. Às vezes eu aqui não tenho tanto tempo para ele, mas eu vejo que ele gosta disso, que ele ama estar comigo. Assim devemos ser nós, muito mais em relação a Deus. Devemos amar o nosso relacionamento com Deus. E devemos nos dedicar a isso. Nos dedicar inteiramente, irmãos, a isso. Não pode ser um fardo. Né? Olha só o que o salmista nos diz. No Salmos 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Você consegue perceber isso? Senhor, tu me farás conhecer a vereda da vida. Nós buscamos tanta satisfação nesse mundo, tanto prazer, tanta alegria, mas o salmista diz: na tua presença há alegria plena. Sabe? E ele ainda diz: eterno prazer à tua direita. Sabe? Porque, irmãos, buscaríamos a Deus para obtermos coisas temporais, para obtermos glória dos homens, se há para nós, o seu povo, um eterno prazer à direita de Deus, a sua presença. Por que faríamos assim? Por que agiríamos assim? O Salmo 90:14 diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor real. Todos os nossos dias cantaremos felizes. Isso é o desejo do salmista. Isso é o que a presença de Deus nos proporciona. Sabe? É isso que nós obtemos quando nos relacionamos com Deus adequadamente, corretamente. Nós precisamos, irmãos, buscar isso em Deus, de fato. Não podemos e nem devemos negligenciar isso. Nós seremos tolos, irmãos, em nos privarmos de tão gloriosa presença. De tão grandes e infinitas recompensas. Sabe? Enquanto Jesus diz que os hipócritas já receberam a sua recompensa nesse mundo, nós encontramos aqui em Salmos que na presença de Deus há alegria plena, há eterno prazer. Seremos satisfeitos com o seu amor real. Essas são recompensas para nós, o seu povo, os seus filhos, a sua igreja. Sabe?
É por isso que o nosso coração não pode estar preso neste mundo, nas coisas deste mundo, nas glórias deste mundo, nas glórias dos homens, mas buscar a Deus. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, eu não me lembro, não recordo qual, não sei se é Colossenses 3, ele diz, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então vocês devem buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Vocês devem buscar as coisas celestiais e não as terrenas, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É isso, irmãos. Que de fato nos entreguemos à verdadeira oração, sabe? Que de fato nos entreguemos à verdadeira oração. No versículo 8, quando Jesus manifesta o oposto à prática dos pagãos, ele diz, não sejais iguais a eles, porque o seu Pai que sabe do que precisam antes mesmo de o pedirem. Sabe? Nós não precisamos, irmão, de fórmulas para nos apresentarmos a Deus. Ao oposto dos pagãos, não buscamos a Deus por meio de fórmulas e orações pré-prontas. Não devemos fazer declarações vazias de sentido sobre Deus. Nossas orações devem expressar e expor quem de fato é Deus e o que Ele faz. Simples assim. Esse deve ser o conteúdo das nossas orações, sabe? O Salmo 145, irmãos, expressa muito bem isso. Quem é Deus e o que Ele faz. Sabe? Nós vemos isso claramente no Salmo 145. O Salmo 145 diz, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e eles anunciarão os teus atos poderosos. Você consegue perceber, irmãos, que declarações profundas sobre Deus? Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder de todos os teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Todos, nós podemos ver claramente, praticamente todos os atributos de Deus nesse salmo, sendo expostos pelo salmista. Falando das suas obras, dos seus feitos, da sua bondade, da sua misericórdia. Nossas orações precisam expressar isso, sabe? Precisam estar em conformidade com isso. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante, de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas, as suas criaturas. Rendem-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Nós vemos aqui, irmãos, que não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre nossa glória, porque não há em nós. É sobre a glória de Deus. É sobre a sua grandeza. É sobre aquilo que Ele faz, sabe? Nossas orações precisam estar fundamentadas nisso. Nossas orações precisam de fato expressar essa grandeza, essa beleza, essa bondade, esse poder, todos os seus atributos, sabe? Com isso, Jesus não está dizendo que não devemos ser perseverantes, irmãos. Quando ele fala sobre que os pagãos falam muito, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Não, Jesus não está dizendo, pelo contrário, ele diz que nós devemos vigiar e orar. Como nós vimos anteriormente, Paulo disse que nós devemos orar em todo o tempo, devemos orar sem cessar, sabe? Então não é isso que as Escrituras estão dizendo. Alguém está dizendo que nós não devemos usar de fórmulas, acharmos que nós vamos usar a fórmula e a mágica vai acontecer. Não funciona dessa forma. Nós não oramos em busca simplesmente de benefícios, sabe? Como diz Tiago, olha, vocês vivem a fazer guerras e vocês não têm nada. Aí ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem.
Aí ele diz, vocês pedem e não recebem. E ele, por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Simples, irmãos. Devemos buscar a Deus. Sabe? É a Ele que nós devemos desejar primeiramente, não os seus benefícios, não as suas bênçãos. Sabe? E nós somos tendenciosos a buscarmos as suas bênçãos, o seu socorro, o seu livramento, a sua providência, ao invés de o buscarmos, ao invés de o desejarmos. Não podemos. Todas as nossas orações devem ser feitas no nome de Jesus. É uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos entender. As nossas orações devem ser feitas na mediação de Cristo. Por quê? Porque nós não temos nenhuma condição de nos apresentarmos a Deus por nós mesmos. Não existe nenhuma justiça em nós, não existe nada em nós que possa nos recomendar a Deus. Mas só podemos nos achegarmos a Deus se for por meio de Cristo. Unicamente por meio de Cristo. Se nós queremos nos achegarmos a Deus por nós mesmos, nós seremos destruídos. Precisamos confiar de fato na obra e nos méritos de Cristo. E como eu falei anteriormente, como diz Hebreus, que nós devemos nos achegarmos a Deus por meio desse novo caminho que Cristo nos preparou pela sua carne, pela sua obra na cruz. Então é isso, amados. Que venhamos constantemente orar, descansando e confiando inteiramente em Deus. Constantemente. Tem outro modelo de oração, que eu esqueci aqui de passar para vocês. Hoje, meu filho estava orando, e quando ele orou, ele disse, olha, a minha oração foi tão pequena, que quando Jesus abriu os seus ouvidos, eu já tinha terminado de orar. Às vezes nós oramos assim também, oração relâmpago. Precisamos ter prazer, irmãos, na presença de Deus. É claro que a Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, Eu até brinquei com a minha esposa e digo, olha, a heresia começa cedo, Mas eu achei impressionante isso, A simplicidade dele de dizer que quando a minha oração foi tão pequena, que quando Jesus abriu os ouvidos, eu já tinha terminado a oração, nem deu tempo de ele ouvir, Que tenhamos prazer, amados, em dedicar tempo à oração, sabe? A orarmos de fato. Spurgeon, ele diz, rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. O que ele está dizendo seja perseverante. Ore. Ore. E é isso, amados. Que possamos, de fato, aproveitarmos esse amor infinito de Deus, nos entregarmos a esse relacionamento grandioso. Está aí. A alegria eterna na sua presença, a prazer eterno diante dele. Possamos fazer isso. Vamos orar brevemente. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, pela tua instrução. Obrigado pelo teu consolo, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos uma boa aplicação da tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Que possamos refletir sobre a forma como temos vivido, Pai. Que podemos refletir seriamente, Senhor, sobre a nossa vida de oração, sobre a nossa prática de oração.
E não permita, Senhor, em hipótese alguma, que sejamos semelhantes aos hipócritas, Senhor, que oram buscando os seus próprios interesses, a sua própria glória. Não permita em momento algum que sejamos semelhantes aos pagãos, Senhor, que não serão ouvidos, ó Deus, mas que de fato, Senhor, possamos expressar uma vida de oração agradável a Ti, Pai. Que haja conformidade, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. Que o Senhor nos desperte, Senhor, a termos uma vida abundante, Senhor, de oração. Que o Senhor nos dê a reverência, Senhor, devida a Ti, o amor devido, Senhor, a Ti, ó Deus. Gera isso em nós, ó Deus. Gera isso em nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, Senhor. E como eu sempre digo, Senhor, elas são muitas, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Se o Senhor não operar em nós, se o Senhor não fizer, nada acontecerá, Senhor. Nós somos totalmente conscientes disso, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de oração que expresse de fato quem Tu és, Senhor. Nos ajude a vermos a Tua beleza, Senhor, com toda a clareza possível, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a cantarmos, Senhor, e a orarmos os Teus atributos, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu perdão, Senhor. Nos ajuda a expressarmos isso, Senhor. Nos ajuda, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, Pai. É o que nós Te pedimos. Por fé te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.